Olá a todos, eu sou Luanda Colange, fisioterapeuta especialista em fisioterapia neurofuncional na criança e no adolescente. Nos últimos 10 anos eu venho atuando com técnicas de estimulação cerebral não invasiva, com o objetivo de favorecer os resultados fisioterapêuticos da reabilitação dos meus pacientes. Com muita frequência, as famílias nos procuram perguntando o que é TDCS, se ela tem realmente resultado, se ela não tem, qual a diferença da TDCS para a TMS. O nosso objetivo hoje é esclarecer, fazer um resumo esclarecendo parte dessas dúvidas. Então, existem diversas técnicas de estimulação cerebral não invasiva, duas são mais validadas na ciência, que é a estimulação magnética transcraniana e a estimulação transcraniana por corrente contínua, que é o meu objetivo de discutir hoje. Então, a estimulação transcraniana por corrente contínua, a TDCS, ela é a aplicação de uma corrente contínua, como o próprio nome já diz, através de um gerador. Então, eu tenho um equipamento que produz essa corrente elétrica contínua e de baixa intensidade e que é uma corrente polarizada. Então, eu tenho o eletrodo ânodo ou anodo e o cátodo ou cátodo, que tem efeitos sobre o tecido nervoso diferentes. Então, hoje a gente pode aplicar essa corrente em diversas áreas do sistema nervoso central, tanto sobre a calota craniana, que a gente chama de estimulação transcraniana por corrente contínua, mas também sobre a medula, que a gente chama de estimulação transespinhal por corrente contínua. O eletrodo anodo, ele é considerado um eletrodo facilitatório. Por quê? O que ele faz é aumentar indiretamente a atividade daquela área neural. Enquanto o eletrodo catodo, ele tem o efeito oposto. Ele indiretamente reduz a atividade da área onde ele é aplicado. O que a gente tem de conhecimento científico sobre os efeitos da TDCS, que são realmente efeitos que já foram comprovados pela ciência? Primeiro, que tanto o eletrodo anodo quanto o catodo, eles são capazes, eles têm efeitos sobre o tecido neural que modificam a excitabilidade cortical. Então, ele faz o eletrodo anodo, porque aquele ambiente abaixo do eletrodo se torna mais suscetível a ter ativação neural, e o eletrodo catodo faz o oposto, então ele dificulta com que aconteça o disparo, a ativação daquela rede neural. Eu tenho efeitos sobre a área que eu aplico, então, se eu posicionar o meu eletrodo sobre o córtex motor, então eu vou ter um efeito sobre o córtex motor, mas a gente também tem conhecimento que por conta da conectividade dos circuitos neurais, eu vou ter efeitos que a gente chama de efeitos subcorticais, então eu tenho efeitos sobre um circuito como um todo, né? O tecido nervoso, ele se conecta, ele se comunica. Esses efeitos, eles são diretamente relacionados com a polaridade da corrente, então é diferente o efeito do eletrodo anodo quanto do eletrodo catodo. Eu tenho efeitos que são relacionados com a intensidade, então existe a necessidade de parâmetros específicos para que esses efeitos sejam desencadeados e existe a necessidade da aplicação por um determinado período de tempo. Então a gente aplica com muita frequência por aproximadamente 20 minutos. Então, com 20 minutos de aplicação, hoje a gente tem conhecimento dos efeitos neurofisiológicos e também sobre os efeitos sobre habilidades funcionais. E eu tenho uma variação de acordo com a montagem, então eu preciso pensar aonde posicionar e como posicionar adequadamente esses eletrodos para conseguir ter um efeito promissor dentro do contexto da reabilitação do meu paciente. Esse é o primeiro caso que foi publicado no nosso conhecimento sobre a utilização da estimulação transcraniana associada ao treino de marcha. Esse é o caso da limpinha, que bastante gente já ouviu falar. E o que a gente fez? A gente aplicou a estimulação sobre o córtex motor, sobre a área que é responsável pelo controle dos movimentos do corpo, né, do tronco, dos membros inferiores, durante o treino dela da caminhada na esteira. E o que a gente teve de resultado é que a Lívia que estava num platô, então ela estava estável dentro da recuperação funcional dela, ela começou a ter novos ganhos, tanto no que se referia à melhora da aquisição das etapas motoras, mas também aumento da velocidade da marcha, melhora do equilíbrio, mas o efeito mais impactante foi, de fato, ela conseguir adquirir o potencial de caminhar sem necessidade de apoio. Então, antes da gente começar esse tratamento, ela precisava de um andador para se deslocar em pé, e depois desse tratamento ela conseguiu começar a trocar passos e a caminhar de forma independente e sem a necessidade de um recurso auxiliar de marcha.
sem dúvida alguma, o caso da Lívia foi um divisor de águas na minha carreira. E do ponto de vista científico, eu me dedico nos últimos anos a entender a como utilizar a TDCS como recurso e que consiga aumentar o efeito da reabilitação, aumentar o efeito do treinamento neurofuncional. E muitas pessoas perguntam se a TDCS ela pode, de fato, ser considerada segura para a população pediátrica. E a minha resposta sempre, hoje em dia, é a seguinte: sim, ela pode ser considerada segura, ela é considerada uma intervenção segura, desde que os parâmetros de aplicação sejam cuidadosamente planejados e respeitados. Então, esse é um estudo com um número bastante importante de crianças e de sessões realizadas na população que envolvia crianças e adolescentes. E aí a gente pode observar, quando a gente vê os gráficos voltados para a estimulação transcraniana, por corrente contínua para TDCS, ela pode ser considerada segura e que eu tenho 3 principais efeitos adversos que são considerados pequenos, que é quando eu aplico a corrente, a criança tem sim a percepção dessa corrente, então a gente diz que ela tem uma sensação de formigamento, e eu também tenho uma vermelhidão local. Então, o que a gente observa com frequência é a percepção da corrente como uma sensação de formigamento ou queimação e a vermelhidão local, que são efeitos esperados dentro de uma corrente polarizada. Então, ela é uma corrente perceptível, ela não é uma corrente dolorida, mas ela é uma corrente que a criança vai perceber. No nosso serviço, então, a gente já ultrapassou o número de 300 casos, mas algumas semanas atrás a gente estava em 300 casos, com uma população que variou em idade de 3 a 16 anos e crianças que fizeram de 1 até 18 intervenções, então, considerando como cada intervenção 10 sessões. Então, as crianças faziam 10 sessões, então 5 sessões por semana, de segunda a sexta, depois de segunda a sexta. E a gente já acompanhou e tratou um número importante de condições de saúde, então crianças com paralisia cerebral, após trauma crânioencefálico, com síndromes genéticas, com transtorno do espectro autista, com lesões encefálicas após afogamento, pacientes com distonias focais ou distonias de causa genética, pacientes com ataxias e pacientes com TDAH. Esses são as representações mais impactantes que a gente tem dentro da amostra de pacientes que a gente acompanhou nesses últimos 10 anos. E a gente observou exatamente a mesma coisa. Então, dentro dessa população, os efeitos adversos que a gente viu com frequência foram queimação, o formigamento e essa coceira. Eu tive 2 casos de pacientes que me relataram dor. Então, quando a gente colocava a estimulação, ele falava assim: olha, tia Holanda, tá doendo. E nos 2 casos, quando os pacientes relataram dor, a gente interrompeu o tratamento. E é muito importante reforçar que nesses 10 anos os nossos serviços já foram responsáveis por mais de 32 mil sessões, sem ter nenhum tipo de efeito adverso moderado a grave. A maior preocupação, sempre o maior questionamento é com relação às crises convulsivas, porque elas são muito frequentes na população pediátrica e, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante mapear e entender o quadro clínico do paciente. Hoje, na minha opinião, ter um exame de eletroencefalograma é um exame mandatório para que você realize a aplicação da estimulação transcraniana de forma segura. Então, nenhum caso, nenhuma situação, uma criança vai fazer uma intervenção voltada para a estimulação transcraniana por corrente contínua nos serviços que eu coordeno sem ter um exame de eletroencefalograma atualizado. Por quê? A estimulação transcraniana TDCS, ela mexe no limiar de excitabilidade cortical, fazendo com que esse limiar fique mais próximo ou mais distante do limiar de disparo. Então, na verdade, ela não desencadeia a ativação, ela não desencadeia esse potencial de ação, essa ativação daquele neurônio. Então, de forma isolada, ela não é capaz de desencadear uma crise convulsiva, mas se ela for aplicada, se o eletrodo anodo, esse eletrodo facilitatório, for aplicado, for posicionado sobre uma área de crise convulsiva, como a gente vê nesse exame, uma crise convulsiva focal, e a hora que ele aumentar a ativação dessa área, que é uma área de atividade alterada, ele vai aumentar essa atividade alterada. Então, hoje a gente fala sempre que assim, que a estimulação que a TDCS anódica, ela não é capaz de desencadear uma crise convulsiva, desde que esse eletrodo não seja posicionado sobre uma área de crise convulsiva.
Agora, se você posicionar esse eletrodo sobre uma área de crise convulsiva, você vai aumentar a ativação de uma área com atividade alterada. Então, o exame de eletroencefalograma ele é mandatório para quem almeja fazer uma intervenção segura e eficaz, porque olha a diferença do exame de eletroencefalograma. Então, no primeiro, eu tinha uma crise convulsiva focal bem delimitada. Nesse segundo, já é o caso de uma criança com crise convulsiva multifocal. E nesse caso, nesse tipo de exame, não, a TDCS ela não é indicada para áreas cerebrais, ela pode ser indicada para áreas cerebelares, ela pode ser indicada para áreas transespinhais, existem outras possibilidades, mas existe sim uma contraindicação. Se eu aplicar sobre essa região, muito provavelmente eu vou agravar essa atividade que já tem uma alteração de base. Então é muito importante que as famílias entendam que toda intervenção para ser executada de forma eficiente e segura, ela requer uma avaliação muito detalhada, exige a necessidade de exames complementares. E no caso da TDCS, na minha opinião, o eletroencefalograma é um exame mandatório. O que garante essa segurança? Então, a gente fazer uma avaliação neurofuncional individualizada, extremamente rigorosa, que envolve esses exames complementares, e conhecer e dominar esses parâmetros pediátricos. Então, existe uma adaptação dos parâmetros da aplicação da TDCS quando a gente pensa no adulto para a criança. Então, eu preciso conhecer esses parâmetros pediátricos e respeitá-los de forma extremamente rigorosa. Depois vem sempre assim, a gente pode considerar a TDCS efetiva? Isso é uma discussão da ciência, isso é uma discussão do meu dia a dia, isso é uma discussão clínica muito importante. Então vamos pensar, hoje a gente segue muito a análise dos efeitos de uma intervenção, seguindo o modelo da CIF, da Classificação Internacional de Funcionalidade. Aí eu tenho três possibilidades de principais resultados. Então, resultados relacionados à melhora da função e da estrutura corporal, resultados relacionados às atividades, né, nossas atividades do dia a dia, e resultados relacionados à participação do indivíduo na sociedade, na comunidade, na sua atividade diária em casa, e a gente pode considerar os resultados dessa forma. Quando a gente pensa em resultados sobre estrutura e função, o que eu tenho quando eu considero a população pediátrica? E é importante destacar que hoje a principal condição de saúde estudada é a paralisia cerebral, e aí em segundo ponto a gente tem agora o transtorno do espectro autista entrando como uma condição de saúde bastante estudada no que se refere à estimulação transcraniana por corrente contínua. Então, especificamente, vamos pensar hoje no caso da paralisia cerebral e a gente vai discutir em outras oportunidades os resultados também quando a gente considera o TEA. Então, o que eu sei? Eu sei que ele é capaz de causar uma alteração sobre a neuromodular excitabilidade cortical, existe o aumento ou a redução da atividade da área-alvo dessa aplicação, e eu consigo melhorar parâmetros musculares e parâmetros cinemáticos do movimento. O que isso quer dizer? Eu consigo melhorar a ativação muscular, eu consigo melhorar a qualidade desse movimento, a coordenação desse movimento, e eu consigo melhorar também parâmetros relacionados à melhora do controle da postura, à melhora do equilíbrio. Quando a gente pensa em estrutura e função, esses são os principais resultados que a gente tem. A melhora da ativação muscular, na melhora da qualidade desse movimento e na melhora desses ajustes posturais. Quando a gente pensa na característica atividade, é por isso que as famílias muitas vezes me procuram. Quando uma família me procura para avaliação, ela me procura porque ela quer melhorar a forma com que o filho caminha, porque ela gostaria que o filho sentasse de forma mais independente, ou que ele realizasse as trocas, né, a passagem de uma postura para outra, de uma forma mais independente ou com mais qualidade. Então, muitas vezes ou todas as vezes, nós somos procurados para promover a melhora sobre uma atividade, não só sobre um aspecto de estrutura e função. Dificilmente alguém vai chegar para mim e falar assim, eu gostaria que houvesse um aumento da ativação do músculo do meu filho para ele dobrar o braço. A gente quer que ele alcance alguma coisa, que ele caminhe melhor. Então, a atividade é um objetivo muito importante. E o que a gente tem na literatura, o que a ciência nos mostra? Que a TDCS associada ao treinamento neurofuncional, então, associada ao treino de uma atividade, esse resultado é diretamente relacionado
a atividade que é treinada durante a aplicação da TDCS. Por exemplo, o objetivo é melhorar a forma que a criança caminha. Então, eu vou aplicar a TDCS durante o treino de marcha. E aí, vamos pensar agora na atividade. Na grande maioria das vezes, quando as famílias nos procuram, em todas as vezes quando uma família nos procura, é porque ela almeja promover a melhora do desempenho da criança em alguma atividade. Então, eu quero que a criança caminhe melhor, ou que ela adquira a possibilidade de caminhar com sem andador, ou eu preciso que ela sente, eu gostaria que ela sentasse de forma mais independente, ou tivesse nessa transferência de uma postura para outra executadas de forma mais independente. Então, essa atividade é sempre um dos principais focos das nossas intervenções. Então, o que a gente tem de resultados? A gente tem conhecimento que a TDCS executada de forma conjunta com o treinamento neurofuncional, então com o treinamento de uma determinada atividade, ela é capaz de promover a melhora nas atividades relacionadas às funções motoras grossas, às atividades manuais, atividades de comunicação e atividades cognitivas comportamentais. Mas é importante ter muito claro que os efeitos sempre foram relacionados à atividade que foi treinada. E a gente tem os principais resultados vinculados ao sentar e levantar, andar e correr, permanecer parado, conseguir mudar de uma postura para outra de forma mais controlada e realizar o alcance ou manuseio de objetos. Então, quando eu penso numa intervenção vinculada à TDCS, eu tenho que pensar na TDCS sendo aplicada sobre uma área-alvo que é responsável pela execução da atividade que eu almejo promover a melhora, e essa atividade precisa ser treinada durante a aplicação da estimulação. Isso é muito importante. Então, esses efeitos são diretamente relacionados à atividade treinada. Então, não adianta só fazer o planejamento envolvendo a aplicação da TDCS. Eu preciso planejar o treinamento neurofuncional e então planejar a execução conjunta da aplicação da TDCS. E quando a gente considera, por exemplo, a participação da criança na sociedade, essa é a maior lacuna que a gente tem na literatura. Então, a gente tem raríssimos estudos que avaliaram se a aplicação da TDCS conjunto com o treinamento neurofuncional, ela foi ou não capaz de resultar numa melhora da participação. Esse vem sendo o grande foco dos nossos estudos nos últimos 2 anos, e é o que a gente pretende conseguir compreender a cada dia, a cada novo estudo, e principalmente o que a gente tem como principal meta dos nossos tratamentos, é conseguir promover a melhora do desempenho da criança numa atividade, mas que essa melhora de desempenho resulte diretamente na participação dela na sociedade. Mas isso, infelizmente, a gente ainda não tem um nível de evidência suficiente para dizer que a TDCS ela influencia sim ou não sobre a participação. E a gente tem alguns aspectos relacionados a fatores pessoais, então hoje a gente tem conhecimento que algumas variáveis podem fazer com que a criança tenha uma maior chance de responder ao tratamento com a TDCS, ou que vão diminuir drasticamente a chance dela de responder com a TDCS. Por exemplo, a avaliação do potencial evocado motor, então, que é uma medida neurofisiológica, as crianças que apresentam esse potencial evocado motor na avaliação antes da aplicação da TDCS, elas têm maior chance de ter resultados com a aplicação. Quando as lesões elas são corticais, quando elas são mais superficiais, a chance de resultado ele é menor. Então, quando a criança tem uma lesão de sistema nervoso, a gente precisa ter um exame de imagem para olhar para esse exame, entender como essa lesão está acontecendo, como que ela aconteceu, se ela foi uma lesão mais superficial, se ela foi mais profunda, para ver se a gente consegue ou não estimular aquela área que a gente chama de perilesional. Então, essas são variáveis que a gente tem que avaliar e pode avaliar antes mesmo de indicar o tratamento, para garantir que essas crianças executem o tratamento com a maior chance de resultados satisfatórios possíveis. E quando a gente considera fatores ambientais, então, como que o ambiente pode ou não influenciar nesses resultados? O que a gente observa como principal fator limitante é que hoje em dia ainda a TDCS
ela não está extremamente acessível para a população. Então, tem muitas cidades, muitos locais que ainda não tem nenhum serviço que aplica a TDCS. Na grande maioria das vezes, a TDCS ela é aplicada exclusivamente em serviços privados, então ela não está, de fato, acessível para toda a população pediátrica que poderia se beneficiar com a utilização da TDCS associada à reabilitação física. E o que a gente fala muito e o que a gente aprendeu nesses 10 anos de experiência. Então, a gente aprendeu muita coisa. Então, a gente conseguiu ter experiência com crianças com paralisia cerebral, por exemplo, com quadros de espasticidade, de distonia, de coriotetose, de ataxia, com todos os níveis de função motora grossa. Então, desde as crianças com um quadro motor mais leve até as crianças mais gravemente acometidas, a gente foi entendendo que existem muitas possibilidades. Então, que eu não preciso pensar só em estimular a área da lesão, que eu tenho diversas outras possibilidades. Então, quanto mais a gente aprofunda o nosso conhecimento sobre a neurologia, sobre conectividade, sobre plasticidade neural, maiores são as possibilidades, as vertentes de tratamento que a gente consegue idealizar e executar para promover uma mais ampla recuperação funcional possível das nossas crianças. Então, espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas das dúvidas sobre o assunto, mas a gente vai fazer uma série enorme de vídeos explicando especificamente os efeitos da TDCS sobre crianças com paralisia cerebral espástica, ou sobre distonia, ou sobre ataxia, e crianças com transtorno do espectro autista, com TDAH e diversas outras condições de saúde. Espero que realmente esse conteúdo possa ajudar as famílias na compreensão e na tomada de decisão sobre novos tratamentos.